Posso começar? Liberado. É isso, então, galera. Vamos lá. Primeiro, agradecer, né, a presença de todo mundo. Tem bastante gente para entrar ainda. A galera vai entrando aí, vai pegando a nossa conversa. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, a organização do Espaço CC, toda a produção, Guilherme e equipe, belíssimas artes de divulgação aí para comunicar essa ideia. Agradeço. Estamos falando de design, né? Então tem todo aquele cuidado que foi feito, então também gostaria de atentar todos. Preparei uma breve apresentação aqui para a gente conversar nessa próxima hora. A proposta dessa aula aberta é o quê? Né? Eu escolhi um texto base, um texto que ele tem relação direta com a aula, mas ele está tratando mais das questões de processo criativo. Eu escolhi um texto do Paul Henry chamado Preto nas Artes Visuais. Esse texto que está disponibilizado para vocês baixarem e darem uma olhada. E aí, para conversar aqui, gente, só para explicar um pouquinho a dinâmica, como vai ser, né? Eu vou fazer essa exposição com acompanhamento da apresentação. Eu peço que vocês utilizem o chat para poder conversarem, se conhecerem, adicionarem perguntas, e aí, ao final, eu vou abrir para responder essas perguntas e conversar com vocês. A Naína está aí moderando o chat, vai estar reservando essas perguntas para a gente conversar. Qualquer dúvida, som, qualquer coisa, é só falar que eu estou aqui atento para a gente ir trocando essa conversa. E aí a introdução já foi feita, né, muito bem pelo Guilherme, essa mini bio, né, tradicional, formação acadêmica, que eu acho importante também. Vocês acompanharam isso no meu site ou nas peças de divulgação. E aí, para fazer uma breve apresentação, né, além dessa formação acadêmica, perfilagem, enfim, toda a minha prática, eu gostaria de abrir para falar um pouco de um projeto com o qual eu faço parte e que se relaciona totalmente com a ideia do curso, né? Que é a Igreja do Reino da Arte. Enfim, a Igreja do Reino da Arte é um movimento que eu faço parte, ao qual eu sou cofundador. De fato, é uma igreja. Enfim, é uma coisa um pouco hermética, misteriosa. Eu vou apresentar um pouco aqui para vocês, eu não vou esgotar isso, porque é um assunto muito grande, mas eu gostaria de falar um pouco da igreja, porque a partir da igreja é onde eu desenvolvo muito da minha prática artística, né? A minha prática experimental, e é desse lugar onde eu vou tirar uma série de conceitos e, sobretudo, práticas. Esse é um curso teórico, mas é um curso teórico que provoca a prática, né? A experimentação. Então, grande parte da minha experimentação artística se dá dentro dessa igreja. E entendam, gente, como uma igreja mesmo, né? Como uma igreja universal, como uma igreja católica. Enfim, eu vou apresentar um pouquinho do que é esse movimento para poder chegar no texto do Paul Henry, destrinchar o texto, depois falar um pouco sobre a dinâmica do curso e depois abrir para vocês tirarem as suas eventuais dúvidas. A Igreja do Reino da Arte é um movimento que acontece a partir do encontro de alunos de design que tinham, né, que têm ainda, né, interesse com as artes visuais. Então, a Igreja do Reino da Arte, ela surge, né? Essa foto que vocês estão vendo é a foto do nosso primeiro encontro, né? Do nosso primeiro ritual, do nosso primeiro encontro em torno dessa ideia. E a igreja, ela surge com um objetivo, que é o quê? Criar um espaço de experimentação e exposição do trabalho desses alunos de design que tinham interesse em arte. Nesse momento, a gente não tinha acesso, né, aos espaços que legitimam, né, a produção de arte, galeria, essas coisas e tal. Então, a gente criou a igreja para poder criar esse espaço onde a gente pudesse
experimentar o nosso trabalho. Pode falar, Guilherme, por favor. Só queria te notificar que não sei se você está passando os slides, mas a gente está na capa ainda. Ah, A gente está na imagem do mini curso Designologia, Processo Criativo e Metodologia. Eu não sei se você compartilhou uma aba, tá deixa eu baixar minha tela. compartilhado, não tá? Veja se você compartilhou uma aba em específico ou a janela inteira, talvez seja algo assim. Eu Se você compartilhei quiser. a aba. Eu acho que quando você compartilha a aba, quando você entra em tela cheia ou algo assim, se eu não me engano, talvez ele não atualize ou algo assim. Se você tiver como compartilhar de uma outra forma, Eu vou compartilhar de novo. beleza. Agora foi? Agora veio, pronto. Perfeito. Tá. Oh! Então, tá aqui a logo da igreja, vocês estão vendo? Positivo. Então, essa é a logo da igreja, né? E essa imagem ao fundo é a imagem do nosso primeiro encontro, né? Como eu estava falando. Esse encontro aconteceu por volta de 2017 e a gente criou a igreja, né, para poder ter esse nosso espaço de experimentação, né, para poder apresentar os nossos trabalhos, para poder criar a nossa própria crítica, os nossos próprios textos críticos, né, organizar as nossas exposições. Então, um espaço de total experimentação, onde cada um propunha a sua exposição e essa igreja, esse grupo, né, de membros se articulava para poder promover essa exposição, né? Então, a gente criou uma série de rituais, a gente criou santo, a gente criou uma série de práticas com esse objetivo, de quê? De criar um espaço para poder apresentar os nossos trabalhos. E a igreja nada mais é do que um espaço onde a gente conjuga, né, conceitos da igreja, do sagrado, e conceitos da arte contemporânea que a gente vai chamar de profano, né? Então a gente vai fazer um cruzamento desses conceitos, né? Trazer a ideia de oferenda, a ideia de ritual, a ideia de dízimo, enfim, todo esse vocabulário, né, que é comum às religiões, a gente vai trazer para o espaço da arte. E a gente faz vice-versa, né? A gente pega os conceitos da arte e traz para o ambiente sagrado, e pega esses conceitos profanos da arte e traz para o espaço da igreja. E aí esse movimento foi se desenvolvendo, né? Primeiro com um grupo reduzido de amigos, e depois esse movimento foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e tornou uma proporção muito, muito grandiosa, né? Essa é uma das imagens dos nossos outros encontros, né? Onde a gente foi gradativamente se encontrando e formulando os conceitos, né? Então, a igreja, ela é um movimento vivo, né? Ela continua se transformando, continua ganhando novos conceitos, novos membros. Eu costumo brincar que a igreja é um projeto open source, né? Que qualquer pessoa pode baixar esse software e dar a sua utilidade, né? Ou seja, organizar exposições e se movimentar em torno dessa ideia. E o movimento foi crescendo, né? A gente iniciou de uma forma independente, como vocês viram na primeira imagem, e depois a coisa foi crescendo ao passo de esse projeto que era independente, que acontecia na rua, ele começou a ocupar os espaços tradicionais da arte, né? Então, a gente começou a ser convidado por galerias para poder fazer esses movimentos, e gradativamente a gente foi sempre tensionando isso, né? Mesmo acessando esses espaços institucionais, a gente estava levando os nossos conceitos para lá, né? Trazendo a ideia dos rituais, peregrinações, conceituando, explorando. Trago aqui alguns flyers de alguns eventos pontuais que a gente fez. Esse foi um evento muito importante, que foi feito
na antiga Galeria Home Grow, que foi a primeira galeria de arte urbana do Rio, aonde a gente conseguiu acessar e fizemos um grande evento lá que foi marcante, que foi uma forma de apresentar a igreja com um público além do nosso, né? Além daquele grupo de designers que tinham propensão à arte. E aí a coisa foi escalando, né? A igreja foi se tornando ali um espaço de investigação e proposição artística, né? E tudo isso, né, muito conectado com uma ideia de fé, né? Quando a gente fala fé, é o quê? Acreditar no projeto, né? A ideia de projeção, a ideia de acreditar no trabalho, acreditar na arte e ter a arte, né, como uma deusa, né? Então a gente foi criando os nossos santos, criando toda a nossa ritualística, né? E aí a coisa foi se dando. E aí eu trago um dos eventos, né, que a gente fez, que foi muito importante, que foi a exposição do Maxwell Alexandre, que talvez seja o membro mais conhecido da Igreja do Reino da Arte, né, o membro que conseguiu acessar esses espaços institucionais. Enfim, o trabalho do Max está sendo exposto no mundo inteiro, e essa exposição, que talvez seja a exposição dele mais conhecida, a Pardua Papel, que já girou três instituições no Brasil. A primeira vez que essa exposição foi feita, ela foi feita dentro da igreja, no espaço da Rocinha, aonde isso foi no dia do meu aniversário, gente. No dia do meu aniversário, eu estava lá ajudando a montar a exposição de um irmão, né? De um membro da igreja. Então, isso exemplifica muito como era a nossa prática, né? Uma prática de colaboratividade. Se o evento era do Max, todos os membros se reuniam em torno daquele evento para poder levantar. Próximo evento do Eduardo de Barros, todo mundo se concentrava para poder levantar essa exposição, fazer registros visuais, escrever textos. E essa exposição do Max aí está girando o mundo, vai para Nova York, depois vai para Singapura, enfim, é um exemplo dessa fé que eu estou falando, né? A gente começou um grupo reduzido, acreditando no trabalho, acreditando nessa deidade, né? Acreditando na arte como uma diretriz, e a coisa foi escalonando, se tornando gigantesca. E esse trabalho do Max é um deles, né, que eu estou usando aqui para poder exemplificar toda essa prática. E a igreja seguiu fazendo coisas, né? E novamente essa imagem que vocês estão vendo é do batismo que ocorreu na Arte Rio, que talvez seja o maior evento de arte na cidade do Rio de Janeiro. Quando eu digo maior evento de arte, eu digo dentro desse quesito de espaços legitimadores, né? Enfim, uma feira de arte onde várias pessoas se reúnem ali para ver, comprar, trocar, se conhecerem. Essa ação de batismo foi feita em 2019, foi uma ação muito importante. Enfim, esse trabalho foi vendido enquanto performance, foi uma ação muito importante da igreja e que exemplifica muito a nossa prática, né? Essa prática de estar trazendo os conceitos do sagrado da igreja para esse espaço que a gente chama de profano, né? E a igreja foi evoluindo, né? Sempre buscando novas formas de apresentar esses conceitos. E aí eu trago tudo isso, gente, para poder vocês conhecerem um pouco de quem sou eu, né? Tem toda essa parte acadêmica, formado na PUC, Parque Lage, cofundador da editora, mas também tem a igreja, que é onde a minha prática artística se dá, né? Enfim, é onde eu conceituo, é onde os meus pares estão, né? Os artistas com os quais eu me formei, com os quais eu troco ideia e vou construindo o meu trabalho. Então, essa pequena introdução da igreja foi para poder introduzir vocês um ambiente onde a minha prática artística se dá e aonde os conceitos que eu vou apresentar ao longo do curso, né, são de fato explorados, né? Então, essa pequena apresentação
Eu sei que é insuficiente sobre a igreja, tem muito a saber sobre a igreja. Eu faço o voto que vocês pesquisem mais. A melhor forma de acompanhar e saber da igreja é via a hashtag Igreja do Reino da Arte no Instagram. Lá vocês vão conseguir ter mais exemplos do que é essa prática, de como esses artistas se organizam. Vocês vão conhecer outros artistas como eu, também se utilizam, né, da igreja, né, como essa espécie de gatilho para poder fazer com que os seus trabalhos existam nesse mundo, né? Enfim. E aí essa frase, né, que está no centro, é uma frase que é muito importante para o meu trabalho e também para o curso e para todos os membros envolvidos na igreja, né? A ideia da própria vida, né, como um assunto para a obra de arte, né? Todos nós temos uma biografia, temos famílias, temos lugares da onde saímos, referências, e tudo isso configura, né, a nossa individualidade, né? Então eu entendo dentro da arte, né, há uma busca pelo novo, né? Pela descoberta, pela originalidade. E a única coisa que a gente tem de fato original são as nossas vidas, né? Então esse conceito é um conceito muito explorado dentro da igreja, né? A própria vida como um assunto para a obra de arte, né? Então, dada essa pequena apresentação da igreja, em toda essa minha apresentação curricular, eu vou introduzir o assunto da nossa aula de hoje, né? O combinado com a galera do Espaço CC foi escolher um texto que está disponível aí no chat para vocês baixarem e lerem depois com calma, para que a gente pudesse conversar e desenrolar a aula de hoje. E aí eu escolhi um texto que é muito importante para mim, que foi um texto que foi uma diretriz para mim no início da graduação em design. Quando eu estava lá na PUC em 2013, eu descobri esse texto do Paul Hand, Black in Visual Arts. É um texto de 49 do Paul Hand, que ele vai explorar, né, essa presença do preto, né, o preto pigmento, o preto cor, dentro das artes visuais, né? Quem é do design, quem é das artes, sabe a importância do preto, né? Quem é designer, então, sabe que o preto é uma cor essencial, né? Ninguém faz um projeto de identidade, de qualquer coisa, que não tenha a presença do preto, né? Mesmo que seja em oposição ou relacional, o preto ele vai estar sempre presente. E aí, o Paul Hand, né, gente, é um designer super conhecido, eu não vou explorar muito a biografia dele aqui. Esse é um print do site dele, é um site super completo, onde vocês podem saber tudo sobre a vida dele. Mas o Paul Hand, por que eu trago o Paul Hand para a nossa aula introdutória, né? Essa é uma imagem dele jovem, né? Eu gosto muito dessa imagem porque ela diz como era a prática do design ao longo do século XX, né? Ou seja, o designer na frente da prancheta, com as suas ferramentas, com a sua iluminação ali, construindo o seu trabalho. O Paul Hand ele é um dos principais designers do século XX, porque ele sempre conjugou o trabalho com uma reflexão, né? Ou seja, foi um designer que sempre estava associando teoria com prática. Mesmo ele sendo um dos designers mais bem-sucedidos financeiramente do século XX, fez grandes identidades corporativas, né, como a IBM, como a EBC, fez uma série de capas de livro, enfim, um designer super conhecido, mas o que eu quero trazer dele é essa veia reflexiva, né? Ou seja, esse trabalho em que nada impede, né? Você está fazendo um trabalho super corporativo, como, por exemplo, a logo da Pixar, né? Que fez a convite do Steve Jobs, mas também conjugando um trabalho reflexivo. Então, é essa chave que eu quero tirar do texto do Paul Hand. Esse texto que está aí disponível para vocês lerem. Eu encomendei a tradução desse texto para português
para o meu outro curso, né, sobre negritude design. Então, a propósito desse curso, eu encomendei a introdução e agora estou disponibilizando para vocês. É a primeira vez que esse texto está sendo traduzido. Então, enfim, eu traduzi com o objetivo de divulgar essa ideia para que mais pessoas acessassem esse material. E aí, eu vou destrinchar algumas citações desse texto para poder tirar algumas noções, algumas impressões que o Paul Hanks foi desenvolvendo ao longo desse texto, né? Basicamente, ele vai fazer uma relação com toda a história da arte, né? Demonstrando como o preto ele foi negligenciado por alguns artistas em determinado momento e depois como ele foi identificado como potência e como ele foi explorado, né? Enfim, então, a partir de agora, eu vou trazer algumas citações do texto, algumas citações chaves, né? Só para a gente poder ir conversando e entender, né, o que de fato o Paul Hanks está explorando nesse texto. Ele já começa, né, o texto dizendo que durante muito tempo, né, a cor preta ela foi contaminada, né, por uma série de tabus e preconceitos, né, ou seja, aquele entendimento senso comum do preto, né, com a coisa da morte, da solidão, enfim, uma associação ao pecado, né? E isso fez com que se criasse, né, esse senso comum da cor preta, né, com essa conotação negativa, né? Essa conotação direcionada à morte e ao pecado. Ele já traz no início do texto, ele já traz uma pequena citação de um poema do Rimbaud, onde o Rimbaud, né, poeta francês, que morreu super jovem, que deixou uma obra muito rica, ele faz essa associação generalista, né, do preto associado à morte, né? Enfim, e a gente vai entender, né, como que isso, como vários artistas, né, vão explorar essa noção senso comum, né, do preto como a morte, como um pecado e tal. E aí, ao longo do texto, né, ele vai explorar e dizer, né, como vários, ao longo do século XX, né, vários artistas, designers, arquitetos se rebelaram, né, contra esse uso senso comum, né, esse mau uso da cor preta, né, e ele vai contrapor isso ao olhar para a natureza, né? Quando a gente olha para a natureza ela é justamente construída pelo contraste, né? Quando a gente olha a natureza, ela é sempre construída por esse binômio, né? Do claro e do escuro, do dia e da noite, da fome e da abundância, né? E essa ideia de olhar para a natureza, né? A natureza como o grande ateliê do arquiteto universal, né? Quando eu digo arquiteto universal, eu digo o grande designer do mundo, né? Seja ele Deus, Jesus Cristo, Zeus, Oxalá, enfim, independente da sua origem, né? Independente da fé que você professe, eu acho que todos nós temos em comum, né, que existe uma força criadora, né? E essa força criadora, ela conjuga essa polaridade, né, do preto e do branco, porque quando a gente fala do preto, automaticamente a gente tem que pensar no branco, e do branco ao preto existem todas essas nuances de escalas de cinza, né, que se tornam uma grande potência, né, para a gente explorar e ampliar a noção do que é o preto, né? Então, o Paul Hanks vai convocar a gente a olhar para a natureza, né? Olhar para a natureza para poder entender, né, essa potência
de utilização do preto, né? Que vai muito além dessa noção que vem muito também da Igreja Católica, né? De associar o preto à morte, ao pecado, ao luto, às intempéries, né? Às doenças, enfim, a tudo isso, né? Então, é um textinho de 7 páginas, gente, super curto. A tradução foi feita pelo Luciano Barbosa, que é um tradutor que eu trabalho com ele há muito tempo. Ele fez uma tradução muito cuidadosa para vocês e é muito interessante entender, né, esse chamado que o Paul Henrique faz, né, esse chamado de olhar para a natureza. E esse chamado de olhar para a natureza, né, ele vai demonstrar que em vários outros países, né, o preto ele tem outra conotação, que essa conotação do preto associado à morte, ao pecado, ela está muito associada a uma perspectiva ocidental. E quando a gente vai olhar para outras culturas, né, para o outro lado do mundo, para o Oriente, o mundo antigo, né, o mundo aonde todas as religiões do mundo surgiram, vocês podem parar para pensar, né? Todas as religiões que existem, as grandes religiões, né? As correntes tradicionais, elas surgem no Oriente, né? O budismo, o cristianismo, o judaísmo, que vai ramificar em outras religiões, e ele vai trazer esse exemplo, né, do Japão. Como no Japão há um outro uso dessa cor do preto, né? Onde o preto, na verdade, ele é usado como uma estrutura básica, né? Uma cor que vai remeter à elegância, ao que é intrinsecamente cor, né? Ao que confere presença, e isso também, né, demonstra também uma perspectiva dos orientais, que é o quê? Uma perspectiva da não polaridade, né? A ideia do yin yang, né? O yin yang, a forma do yin yang representa totalmente essa perspectiva, né? Essa perspectiva de equilíbrio entre as forças, né? Onde uma coisa não existe entre a outra, sem a outra, né? Então ele vai falar como a estrutura das casas japonesas são utilizadas, a questão do próprio papel, né? Os japoneses eles utilizam o papel de seda, né? Comumente chamado aqui para a construção dos seus espaços, né? Para poder dividir. Então é muito interessante a gente olhar para outras culturas para poder entender, né? E ampliar a nossa noção do que é o preto, né? Então ele vai mostrar como esses arquitetos, esses criadores, né, do Ocidente, perdão, vão explorar essa noção do preto, né, além dessa noção ocidentalizada. E aí ele vai demonstrar, né, aí ele vai fazer uma relação com o cinema também, como alguns cineastas do século XX eles vão explorar essa noção ampliada do preto, né? Por exemplo, ele vai usar um exemplo do Eisenstein, que é um cineasta soviético, né? Que ele cria um filme aonde o preto, na verdade, ele está ali para poder representar a vida, né? A elegância, enfim, completamente distinto dessa noção ocidental. Ele traz esse exemplo da baleia branca, né? Do Moby Dick, que eu adoro, que é uma história, enfim, é uma das grandes histórias da literatura universal, aonde a cor branca, né, ela está justamente para demonstrar o autor, né, ele usa, né, o branco justamente para demonstrar a distinção, né, a coisa monstruosa que existe dentro dessa baleia, né, porque as baleias são normalmente pretas, né? No caso, a baleia cachalote, né? Que é a baleia que é a Moby Dick, né? Então, como essa questão relacional da cor, né? Enfim, como as cores elas existem dentro de um contexto e que a gente nunca pode reduzir, né, as cores a determinada perspectiva, né? E aí ele vai demonstrar
como na Idade Média, né, no Renascimento, como os artistas foram usar o preto, né, com uma ideia de modelar o espaço, de criar a figura e fundo, a questão da perspectiva. Então, enfim, a gente vai olhar a obra do Leonardo da Vinci, né, a grande expressão do Renascimento, na obra principal dele, a Mona Lisa, a gente vai ver uma presença do preto, né, maravilhosa. Na verdade, o preto é o que cria toda aquela ambientação, que cria aquela figura enigmática, né? E ao longo do século XX, né, a cor preta, né, ela começa a ser explorada pelos artistas da vanguarda, compreendendo a cor em si. Por quê? Esses artistas de vanguarda, eles estavam olhando justamente para o que não era ocidental. Então, eles foram se inspirar na cultura japonesa, com as gravuras, né? Você tem a gravura famosa do Hokusai, né? Das ondas, enfim, e também para a África, né? Enfim, houve uma grande exposição em Paris, no início do século XX, de máscaras africanas, onde vários artistas de vanguarda encontraram nessas máscaras, nessa exposição de arte africana, um caminho para poder se opor à tradição colocada a eles, né? Então, tem vários exemplos disso, né? O exemplo máximo para mim é o Picasso, mas a gente pode olhar para o trabalho do Modigliani, por exemplo, que foi um retratista. A gente pode olhar para o trabalho do próprio Cézanne, onde ele vai explorar, né, uma outra noção de olhar para a paisagem, enfim. A ideia de ampliar as noções, né, ampliar a visão sobre a cor, ela avançou, né? Vou usar essa palavra avançou no sentido de se contrapor, né, à ideia tradicional que tinha de arte, e isso foi explorado ao longo de todo o século XX até chegar aqui, né? Então, vários artistas, como os abstratos, né, o próprio Kandinsky, ele vai usar a cor preta, né, como um valor plástico único, né? O Kandinsky, o Paul Klee, a gente pode olhar para o próprio Baudrillard, né? Mais à frente, o preto gráfico, né? Aquele preto 100% fechado, é muito explorado, o Hans Harper, né? Todos esses artistas de vanguarda, ali no início do século XX, eles vão estar já olhando para a cor preta, né, como um valor maior, né? E aí ele vai, ao longo do texto, ele vai apresentando alguns dos artistas que eu citei aqui, né, vai analisando. Eu trouxe aqui alguns trechos, né, só para ir introduzindo e pegar, né, os conceitos chaves, né, para a nossa conversa de hoje. E aí ele vai tratar, né, vai fazer uma exposição um pouco maior sobre o trabalho do Picasso, especificamente a Guernica, né, que é um trabalho mais, eu vou falar aqui também do trabalho mais importante do Picasso, né, onde é um trabalho em que o preto ele é essencial, né, o preto e a gradação de cinzas, né. Ele vai falar como o Picasso ele se utiliza o uso do preto, do branco e do cinza como um eufemismo para poder tratar do horror daquelas imagens, né? A gente sabe que a Guernica é uma obra que tenta traduzir os horrores que foram produzidos pela Guerra Civil na Espanha no início do século XX. É uma obra de grande formato, né? Está no Museu do Prado, lá em Madrid, enfim, uma obra gigantesca, enfim, uma obra que é completamente disruptiva, né? Ela talvez seja a obra número 1 do cubismo, o cubismo que é o movimento artístico, né, que inaugura as vanguardas do século XX, considerando que o impressionismo, né, que é também é um movimento artístico que antecede o cubismo, mas o impressionismo ele tem início no século XIX, né, onde o Monet, o Degas, né, o próprio Cézanne, eles estavam com outras questões, né, a questão da fotografia,
a questão de trabalhar, explorar as cores especificamente, né, o valor das cores, e o cubismo no século XX, né, ele inaugura toda essa corrente de vários ismos que vão surgir, né? Surrealismo, futurismo, enfim. Então, como eu falei, né, esses artistas eles estavam olhando para o que não era tradição e estavam olhando para esses artistas africanos, né, e chineses e japoneses. E nessa citação, né, essa última citação, ele vai dizer, né, por muitos séculos, os pintores chineses e japoneses reverenciavam o preto como uma cor. Na pintura japonesa, o preto, sumi, frequentemente é a única cor empregada, né? O artista japonês sente que as cores podem enganar os olhos, mas o preto nunca. Então, olha essa noção, né? O preto, né, para esses artistas japoneses e chineses, ele era a cor em si, né? Ele era essencial, ele era aquilo em que o nosso olho mais impactava, né? Era a partir do preto que você determinava contraste e aonde você criava a relação com as outras coisas, né? Quando a gente vai olhar um pouco como esses artistas, sobretudo japoneses, né, que tem uma tradição muito grande da gravura, a gente vai ver que o preto ele é inerente, né? Ele sempre está lá presente e sempre valorizado, né? Sempre ali como uma cor que pode remeter a qualquer coisa, dependendo do seu contexto, né? E aí ele vai dizer, né, que o preto, né, é a cor da morte, mas em virtude desse fato psicológico é a cor que define a vida, contrasta e realça a vida, a luz e a cor. Através da consciência do artista sobre o preto como elemento polar, né? Elemento polar, né? Ou seja, aquilo que permite que o extremo exista, né? Consequentemente, de sua natureza paradoxal, que o preto como cor pode ser apreciado e efetivamente utilizado, né? O que ele está querendo dizer? O que ele está querendo dizer é que ficar preso, se ficarmos presos, né, com essa noção do preto, né, associada à morte, ao pecado, a gente nunca vai conseguir entender a potência dessa cor e que a natureza dele é paradoxal, ou seja, ele é potencial, né? Ele é gigantesco, né? Ele há uma amplitude gigantesca, né, que vai do extremo do preto ao branco, existe, né, uma série de nuances que podem ser exploradas, né, e que devem ser exploradas a partir da consciência do artista, né? Ou seja, o artista deve refletir sobre a presença do preto, né? Que a partir disso ele vai conseguir construir a sua linguagem, né? E aí, né, ele vai falar a necessidade do artista, né, se libertar de preconceitos, né? E isso é totalmente pertinente hoje e sempre, né? A necessidade de o artista libertar-se dos padrões de pensamento tradicionais e convencionais, se quiser criar livremente e, obviamente, né, preconceitos devem ser quebrados, né? Rotinas evitadas e novos caminhos ou velhos esquecidos explorados para que o artista possa desempenhar suas funções mais importantes, né? Que é o quê? Ampliar o nosso mundo visual, né? Então, o Paul Henry ele vai concluir o texto com essa noção de que a gente deve quebrar os preconceitos, né? Olhar para novos mundos, né? Entender o mundo a partir de outras perspectivas para ampliar a nossa noção, né? E é o que eu julgo ser a função do artista, né? O artista ele está no mundo para interpretar o seu tempo, né? O seu Zeitgeist, né? O seu espírito do tempo, para poder explorar essa noção, ou seja, seguir ampliando, né? O artista ele é um grande explorador, né? Um explorador do mundo visual
e também da nossa noção de mundo, né? Olha a importância da Guernica, né? A importância da obra de arte para poder nos apresentar um outro mundo, né? Então, esse texto, né? Enfim, eu trouxe aqui alguns apontamentos, né? Algumas citações chaves para poder trazer a potência desse texto, né? Então, eu convido todos vocês a lerem esse texto integralmente, para que vocês possam também, a partir dos seus referenciais, a partir dos seus repertórios visuais, né? A partir da sua prática de fé, se você é ateu, se você é budista, se você é evangélico, que seja, mas se você deseja criar, se você deseja chegar ao novo, né, à descoberta, é necessário que você se desprenda dos preconceitos e encontre novas formas de enxergar o mundo. E aí, esse texto foi muito importante para mim, porque ele está tratando do preto nas artes visuais enquanto pigmento, mas a gente pode pegar o preto também e relacionar a isso à negritude, né? E levar da negritude a novas cosmovisões que as culturas negras espalhadas no mundo podem nos apresentar, né? Então, da mesma forma que lá as vanguardas do século XX olharam para a África, né, para as máscaras, hoje a gente tem acesso a muito mais culturas do que eles tinham no início do século XX, né? Então, hoje, nós, criativos, artistas, escritores, publicitários, criativos em geral, né? Esse curso, né, é para criativos em geral, né? Eu vou apresentar uma metodologia que trata de processo criativo para que você chegue em qualquer tipo de resultado, né? Se você quer fazer uma pintura, se você quer fazer uma roupa, se você quer fazer um ensaio, um conto, enfim, independente do seu objetivo final, né? Da forma que você busque chegar, a melhor forma de chegar à novidade é encontrar novos referenciais, né? Então, mesmo aqui, né, eu trouxe exemplos tradicionais da história da arte, Guernica, falei de Monet, falei de Mondrian, mas eu quero atentar e provocar todos vocês a olharem para os outros centros do mundo, né? Esquecer essa noção de periferia e centro, né? Periferia e centro é só uma questão de perspectiva. A África só é periférica para os ocidentais, né? Para quem está dentro da Nigéria, para quem está na Índia, lá é o seu centro e o resto do mundo é a sua periferia, né? Então, essa noção ela é muito rica e esse é um dos valores que eu tiro desse texto, né? Eu provoco a vocês lerem e tirarem as suas próprias conclusões a partir dos seus referenciais, né? E aí, em resumo, né, gente, o que esse texto traz para a gente? Que a quebra de preconceitos, né, a quebra de paradigmas leva à descoberta, né? E aqui, né, sendo um curso sobre o processo criativo, criatividade é a minha principal ferramenta no dia a dia, né? Enquanto designer, enquanto artista, enquanto editor, eu estou sempre me provocando a descoberta. Essa descoberta se dá via leitura, se dá via a prática artística, a reflexão em textos e, sobretudo, práticas, né? E, para concluir essa introdução do texto do Paul Rand, e para fazer uma contextualização com esse resumo, né, de que a quebra de preconceitos leva à descoberta, eu trago essa imagem ao fundo, que é de uma professora muito querida que eu tive na PUC, a Ana Branco, que é uma professora que ela é uma das fundadoras do Departamento de Arte e Design da PUC Rio, e esse espaço que vocês estão vendo é a sala de aula dela, né? A Ana Branco ela é uma professora completamente disruptiva que provocava os seus alunos a descobrir o mundo de uma outra forma, já quebrando a noção de sala de aula, aquela coisa hierárquica, né, do professor e o aluno
está ali pronto para entrar em contato com o conhecimento. Enfim, a Ana Branco é uma pessoa que quebra qualquer noção tradicional que você tem de criatividade, né? Essa sala de aula fica a PUC-Rio, né? Para quem não conhece, no Rio de Janeiro, ela fica dentro do bairro da Gávea, que é um bairro super arborizado, né? Fica muito próximo da Floresta da Tijuca ali, então um ambiente totalmente particular e reservado, né? A Ana Branco, a aula dela é bem no segundo período, né? Então ela pega os alunos ali bem crus mesmo, né? Onde você está entrando no curso de design, cheio de noções padronizadas do que é design, e essa senhora de cabelo branco vai colocar você sentado numa almofada de folhas secas, vai te servir suco de luz e vai começar a te provocar a pensar o mundo de uma outra forma, né? A alimentação, né? Como a alimentação pode favorecer o seu processo criativo, como entender o nosso corpo, né? Como uma máquina, né? Que funciona, que precisa se alimentar, que precisa descansar. Enfim, eu adoro Ana Branco, mesmo eu tendo reprovado essa disciplina dela, mas está aí a prova, né, de que o aprendizado eu trago até hoje dentro de mim, né? Essa noção de que para se chegar à descoberta é necessário quebrar paradigmas, é necessário enxergar o mundo de uma outra forma, né? E para resumir tudo isso, né, eu resumo toda a explosão de conhecimento que a Ana Branco me trouxe a partir de uma frase que ela falou para mim uma vez, olhando diretamente no meu olho. Ela disse que criatividade está no fato de estabelecer links. Ou seja, você pega um elemento, dois elementos, terceiro elemento, você conjuga esses elementos e aí você chega ao novo. E isso é uma noção que eu trago para a minha vida, em todos os meus cursos eu falo isso, em todos os espaços, na minha prática diária criativa, que é justamente isso, né? Você conjugar elementos para chegar numa nova ideia, né? Então, isso tem a ver com repertório, né? Ou seja, conhecer outras referenciais, né? Conhecer outras culturas, né? Conhecer outros materiais, conhecer outras metodologias, né? E você pega um novo com aquilo que você já tem de experiência, que é a sua própria vida, com mais um outro elemento, e você conjuga isso e você chega no novo, né? Então, isso em resumo, o que leva um processo criativo direcionado, né? Quando você tem noção, né? A ideia da metodologia é o quê? É colocar o processo criativo dentro de um sistema, né? E desde já eu falo, quando eu falo sistema, eu não quero falar de uma coisa standard, né? Que vai ser sempre igual. É justamente o contrário. A ideia de metodologia, a ideia de você ter consciência desses fatos, dessas etapas, vai fazer com que cada projeto tenha o seu próprio processo criativo, né? Então, enfim, eu termino esse resumo do texto aqui, com essa citação da Ana Branco. Convoco vocês novamente a ler o texto do Paul Henry, a conhecer um pouco sobre a Ana Branco. Joga aí no Google, ela tem um site super completo, onde ela apresenta toda a prática dela, a história dela, a receita do suco de luz, que é uma coisa maravilhosa. Enfim, para quem já toma, vai lá conhecer a receita da Ana Branco e conhecer um pouco mais dessa senhora, que está até hoje lá na PUC, há mais de 30 anos, abrindo a mente de vários jovens que chegam lá para poder acessar esse mundo do design, né? Esse mundo das artes, que é tão importante para o nosso mundo hoje, né? O design, ele, sem falar mesmice, né? Mas o design, ele está em tudo na nossa vida, né? E a noção de design que eu vou apresentar para vocês, que é a noção de design ao qual eu me formei, a qual eu coloco em prática todo dia, ela diz que o design ele é muito mais do que a produção de objetos materiais, né? O design ele pode estar por trás
de serviços, de ideia e, sobretudo, da criação de experiências, criação de sensações. Quando a gente pensa num objeto, o objeto ele leva a uma experiência. Então, o designer, consciente dos processos, ele não projeta apenas o objeto, ele projeta a sensação, a experiência, a emoção que esse objeto vai gerar no usuário. E isso a gente pode levar também para os objetos de arte. E isso é a chave do curso, né? Como a gente pode utilizar as metodologias de design para criar objetos de arte, objetos potencialmente simbólicos, né? Objetos autônomos no mundo, tal qual a natureza, né? Como uma obra de arte, né? Ela pode ter uma presença tal qual uma árvore, né? Tal qual uma pedra, né? Vários artistas ao longo do século XX eles vão buscar isso, né? Buscar uma obra de arte que seja autônoma, né? Que depois dos processos criativos geridos e dirigidos pelo artista, essa obra ela se instala no mundo, né? Ela se instala de forma autônoma e independente. E isso é o resumo do principal objetivo do curso, que é o quê? Conjugar uma prática com uma teoria, né? Pegar a metodologia de design, levar isso para exercícios criativos e depois refletir e chegar na praxis. O que é a praxis, né, gente? Praxis, se vocês forem olhar no dicionário, praxis é o quê? É a prática, é o fazer conjugado com a reflexão, né? Ou seja, não é só você sair fazendo, né? Não é só você sair desenhando, recortando, colando. Você vai fazer apoiado em uma metodologia, em uma teoria. Você faz, reflete, reflete, faz de novo e esse ciclo vai fazer com que você chegue ao novo, né? Você chegue à descoberta. Enfim, isso é basicamente o que o curso oferece, né? E também o que esse texto do Tom Hand nos provoca a pensar em cima da cor preta, né? E eu escolhi esse texto porque é um texto pouco difundido aqui no Brasil. Enfim, eu nunca tinha visto ele em português. Eu havia lido ele em inglês lá em 2013 e demorei esse tempo todo para poder encomendar a introdução, a tradução dele a pretexto do meu curso, né, sobre negritude e design, que estou apresentando aqui para vocês. Então, espero que vocês meditem sobre esse texto que está disponibilizado aí para vocês. E aí, agora, gente, já encaminhando aqui já para o meio do fim da nossa conversa, Naina, me corrija aí se eu estiver passando um pouco do tempo, qualquer coisa você fala aí. Mas agora eu queria falar um pouquinho sobre a dinâmica do curso, né? Sobre como vão ser esses 4 encontros, sobre como eu vou estar explorando essa noção de processo criativo e metodologia, né? E explorar esse conceito, né? Designologia, né? O que é designologia? Imagino que vários de vocês estão aqui justamente em busca dessa resposta, né? O que é designologia? Enfim, não é uma resposta tão simples, mas ao longo do curso eu vou construir com vocês esse quadro de conceitos chaves, né? Ou seja, em cada aula dessa eu vou estar introduzindo um texto e esse texto vai nos oferecer um quadro conceitual. E ao longo dos 4 encontros a gente vai construir esse quadro por completo, né? Então, na primeira aula a gente vai entender quando é arte a partir do texto do Nelson Goodman. Eu coloquei Gold, né? Mas é Good, de homem bom, né? Só fazendo a correção ali. Então, a gente vai entender como essas tríades, né? Elas vão se relacionando, né? Então, o meu trabalho ao longo do curso vai ser o quê? Destrinchar esses textos com vocês e ir relacionando esses conceitos um a um, né? Como eles vão se relacionando. O primeiro em cima do texto do Nelson Goodman, quando é arte. Depois eu vou entrar no texto quando é design, que na verdade é o texto do Eduardo Cortes Real, aonde eu vou
realmente responder para vocês o que é designologia, né? Eu preciso de tempo, preciso de um apoio de texto, até para que não fique superficial, então eu não vou dar essa resposta para vocês do que é designologia hoje. Essa resposta vai se dar na primeira aula. Depois a gente vai entrar num texto do Henry Miller, né, onde ele faz uma definição de design, uma definição ampliada do que é design, como eu já falei, uma definição que vai além dessa noção de produção de objetos, de materiais. Também vou introduzir, né, uma noção antropológica do que é a obra de arte, né, entendendo a obra de arte como um objeto que gera relações sociais, né? Então isso é uma noção muito importante, né, porque vai além do estético, né? Ou seja, os objetos de design, objetos de arte, eles criam relações entre as pessoas, entre o criador, entre o leitor, entre o espectador, né? Então, outro texto que também está na pastinha, que já está disponível para vocês, é um texto do Alfred Gell, onde ele já vai... É um conceito um pouquinho mais complexo sobre antropologia da arte, que eu também vou trazer para vocês. Depois, vou trazer um texto do Paulo Pereira, que vai tratar da obra do Haroldo de Campos, né, que vai trazer essa noção de uma obra de arte que está relacionada à tradição, a uma obra de arte revolucionária, uma obra de arte harmônica, né? Enfim, eu trago o Haroldo de Campos justamente para exemplificar que estarei usando exemplos de várias áreas do conhecimento, né? Antropologia, design, filosofia da arte, literatura. Também vou trazer textos de jazz a partir da obra do Júlio Cortázar. E, por último, esse livro, né, que é muito importante para mim, A Ciência da Religião, do Yogananda, que é um grande guru indiano, enfim, foi um dos primeiros desses gurus indianos que foram descobertos pelo Ocidente, o primeiro a escrever livro, o primeiro a criar fundação em Londres. Ele vai trazer essa tríade, né, da percepção, da inferência e da intuição, entendendo a religião, né, de uma forma um pouco mais pragmática, né? Enfim, é muito interessante. Enfim, esse é o quadro conceitual que eu vou construir com vocês ao longo do curso, né? Explorar, sempre apoiado em textos. Todos esses textos, somente o livro, né, do Yogananda, que eu não vou poder disponibilizar porque não há em PDF, mas todos os outros estarão disponibilizados para vocês consultarem, né, ao longo do nosso curso, né? Uma aula por semana, sempre com um texto e um vídeo, né? Eu sempre vou estar oferecendo um vídeo ao final de cada aula para que vocês possam assistir e na aula seguinte a gente fazer conexão com esse texto, com os novos conceitos a serem apresentados e assim a gente construir esse grande quadro. Hoje pode parecer um pouco hermético para vocês, mas eu prometo que, tal como hoje, eu estarei explorando esses textos e trazendo esses conceitos um a um, associando eles para poder construir uma noção do que é designologia relacionado lá atrás com a minha noção de fé, né? A minha noção de fé como projeto, né? Fé, o que é fé, né? Fé é aquilo que você acredita, né? Aquilo que você quer construir, né? Aquela coisa que é imaterial. E, novamente, eu quero trazer a fé, a perspectiva de fé mais pragmática. Eu quero trazer fé como projeto, né? Então, né, entender a fé, né, essa coisa imaterial, como um projeto, como aquilo que tem objetivo, aquilo que tem metas e processos e metodologias que vão te levar a um determinado lugar. Então, esse quadro a gente vai construir junto, gente. E aí, eu vou passar um pouquinho aqui só o que vai ser discutido em cada aula, né? Como eu falei, primeira aula por uma ciência do design, né? Eu vou responder para vocês o que é designologia, né? Segundo Nelson Goldman, né, a arte é, em certa escala, uma teoria dos símbolos.
Nas aulas, iremos discutir os limites entre arte e design, quando é arte, quando é design, né? Considerando, né, 3 condições para a existência da arte a partir desse texto do Nelson Goodman, que é um historiador norte-americano, é um cara muito interessante para a gente poder pensar a história da arte, né, por uma outra perspectiva. Na aula 2, eu vou apresentar para vocês a noção de projeto, né, como o que tem de incomum entre arte, design, engenharia, arquitetura é a noção de projeto, né? Tal qual um arquiteto projeta um prédio, uma cidade, o artista também pode se valer das noções de projeto para poder configurar e criar o seu objeto de arte, né? Então, essa noção, como eu falei, né? A noção de fé, né, como projeto. Nessa aula também eu vou estar apresentando a noção antropológica da arte, né, a partir do Alfred Gell, texto que já está disponível para vocês acessarem na pastinha aí. E na terceira aula eu vou, de fato, falar de metodologia. Eu vou apresentar para vocês uma metodologia, na verdade, 2 metodologias. Existem várias metodologias de design no mundo, mas eu vou mostrar para vocês aquilo que é essencial, aquilo que todas as metodologias têm, né? A noção de etapas, a noção de processo, de experimentação, tudo isso que leva à descoberta, né? Enfim, o principal assunto é um método como bússola para navegar entre ideias antigas e novas e explorar o caráter sistemático da ideia de projeto em design, né? Então, essa metodologia é a metodologia com a qual eu me formei na PUC-Rio e eu vou apresentar para vocês apoiado em alguns textos. E, por último, nessa terceira aula aqui também, gente, eu já vou estar trazendo exemplos de artistas. Como artistas, exemplos de artistas contemporâneos do século XX, do século XXI, estão se valendo dessa metodologia de ideias para criar os seus objetos de arte, né? E na aula 4, a aula conclusiva, eu vou estar provocando, né, vocês a entender essa metodologia, né, de uma forma ampliada, né? Eu vou trazer um exemplo prático, que é o meu próprio trabalho. Eu vou apresentar um livro que eu escrevi em 2017, que é um romance. Eu vou apresentar para vocês como eu escrevi esse romance a partir da metodologia de design. Vou apresentar o trabalho de alguns artistas e vou provocar todos os presentes a introduzir essa metodologia no seu dia a dia, né? Então, ao longo do curso, eu desejo conhecê-lo, conhecer todo mundo, saber quem é da moda, quem é da escrita, justamente para a gente poder conjugar referências e fazer com que todos consigam entender, a partir das suas áreas de conhecimento, o que é essa noção ampliada do design, né? Como o design, né, pode ser entendido como uma ciência da arte. E esse é o resumo do curso, né, gente? Designologia, processo e metodologia, ele quer justamente fazer com que vocês conheçam uma teoria que levem vocês à prática, às suas práticas diárias, para que vocês construam, a partir disso, uma prática. Como eu já falei, que vocês utilizem as metodologias, as teorias, para guiar as suas práticas diárias e, assim, chegar à descoberta e a novos mundos, né? E, como eu falei, sempre ao final de cada aula, eu convido vocês a assistirem um vídeo, né? Então, essa apresentação também está disponível na pastinha que a Naína compartilhou com vocês aí no chat. E eu convido vocês a conhecerem esse vídeo, que talvez alguns de vocês já conheçam, porque é um vídeo, já tem 4 milhões de views lá, mas é um vídeo super interessante, né? Que ele vai provocar a gente a pensar, né? Como ler mais livros
na era de ouro do conteúdo. A gente vive no mundo da overdose de conteúdo, né? Na verdade, a gente tem muito conteúdo transbordando, e aí entra também o meu lado de editor, né? Qual é a função do editor na era de ouro do conteúdo? É a função crítica, é a função de filtro, escolher aquilo que de fato é relevante para o seu objetivo, né? Esse é um vídeo de 37 minutos, muito interessante. O cara que faz o vídeo, ele visita várias bibliotecas na Europa, ele vem no Brasil, vai na Argentina, enfim, ele provoca uma série de práticas, páginas por dia, a gente pode ler mais de 10 livros ao longo do ano, enfim, assistam esse vídeo que na primeira aula, quem estiver comigo lá no curso, a gente vai também explorar um pouco do que esse vídeo nos provoca, né? Porque todo o conhecimento, né, gente, o livro, ele é o grande portal do conhecimento, né? Ele é o maior objeto de design que já foi criado na história, né? Eu acho que a utilidade dele já foi devidamente provada para todos nós. Então, provoco vocês a assistirem esse vídeo para poder nos conectarmos na primeira aula. E aí, agora já falei para caramba, me coloco aqui disponível para poder ouvir dúvidas, perguntas, apontamentos de vocês. Agradeço pela audiência nessa terça-feira à noite. Espero que tenha contribuído com vocês, que tenha, no mínimo, provocado reflexões em vocês sobre história da arte, sobre design, sobre metodologia e sobre leitura, sobretudo porque todo o meu trabalho, né, toda a minha pesquisa, ela está baseada nos livros, né? O livro como esse portal para o conhecimento, esse portal para a descoberta. Enfim, gente, agradeço mais uma vez. E aí, agora, me coloco disponível aí para dúvidas, para responder todos vocês. Muito obrigado mais uma vez. Vou dar uma olhada no chat aqui, que esse chat está bombando. Fala comigo, gente. Muito obrigado e boa noite aí. Vou tomar a frente, começar. Rodrigo, assim, obrigado por essa explicação, esse mapeamento. É muito interessante, assim, perceber também um cruzamento, sei lá, da razão e da fé, sabe? Tensionamentos de contrastes, assim, tipo, harmonização de tensões, assim, de alguma forma. Eu acho que isso teceu um pouco o seu texto, assim, também. Eu fiquei com uma dúvida e eu queria te perguntar um pouco, de uma forma bem objetiva, assim, também, depois de agradecer também aqui a aula. Eu queria saber um pouco qual que é o papel da escrita, né, nesse, né, na praxis, assim, pelo menos na sua praxis, né, vocês remontam seus pensamentos através da escrita, o seu processo é explicitamente só visual, você escreve bastante, como é que você conceitua e como é que a escrita atravessa o seu trabalho visual, assim, também? Então, obrigado pelas palavras, Guilherme, pela pergunta. Então, assim, a escrita ela é totalmente presente no meu trabalho, assim, porque é a partir da escrita que eu faço essa reflexão, né? Então, ao entrar em contato com as teorias e praticar, acaba que escrever faz com que as ideias se assentem, né? Eu sempre falo isso, que assim, a minha melhor forma de me comunicar é através do texto. Por quê? Através do texto, eu consigo apresentar ideias complexas, né? Então, aqui eu faço uma exposição com vocês. Tem a minha gesticulação, tem a minha entonação, tem a minha ênfase em determinadas palavras, mas no texto eu consigo explorar ideias mais complexas, né? Eu consigo criar grandes áreas de pensamento, né? Como se fosse espaços para que você possa meditar em cima de ideias, né? E aí, durante o curso também, eu trago a noção do diário do artista, né? O diário do artista que é o quê? Escrever todos os dias, né? Escrever as suas ideias. Eu vou provocar na primeira aula que todos tenham uma pasta de processo, que é o quê? O caderno da aula, para que vocês possam anotar ali e ter
esse caderno como um espaço que vocês possam reservar os insights que vocês vão ter ao longo da aula em relação ao repertório de vocês, né? Então, tem gente que é pintor, tem gente que é da moda, gente que é publicitário, enfim. Tem um vídeo que eu gosto muito, vou dar um spoiler do curso agora, que é o documentário que está disponível no YouTube, do Paul Klee. O nome do documentário é Um Diário de um Artista. E esse, cara, eu fico emocionado com esse documentário porque ele é muito lindo, porque é um documentário que é construído a partir do diário do Paul Klee, né? O Paul Klee, que é um artista de vanguarda, foi professor da Bauhaus, enfim, um cara que viveu na Alemanha antes do nazismo, né? Enfim, é um cara, enfim, eu fico até emocionado porque é um artista que eu gosto muito, assim. Esse documentário ele demonstra como esse artista pensava, né? Então, a partir do diário dele, a gente entende como ele criava o filho dele, como era a organização da casa dele com a esposa dele, que era musicista, como ele fala que, na verdade, ele queria viver da escrita, mas ele não conseguia viver financeiramente da escrita, então ele vai usar o desenho para poder viver, se sustentar do desenho e usar a escrita como espaço de reflexão. E é uma coisa que eu pratico, né? Porque eu uso o design para eu poder captar recurso financeiro para poder alimentar o meu processo criativo artístico. Então, assim, independente se eu vendo obra, independente se as pessoas estão vendo ou não, eu estou produzindo, gente. Estou produzindo todos os dias. Eu não dependo de uma galeria, não dependo de qualquer pessoa diga que eu faço ou não. Todo dia eu estou descobrindo coisas, todo dia eu estou refletindo sobre o meu próprio trabalho. E aí, enfim, se um dia eu vou estar no MoMA, se um dia eu vou estar expondo, isso é indiferente, né? A minha produção, a minha reflexão artística, ela se dá independente de qualquer relação institucional, entendeu? Hoje eu tenho focado muito mais no meu trabalho de designer gráfico, tenho feito exposições, enfim, esse ano eu já fiz 3 exposições enquanto programador visual, né? Tipografia, mas eu estou escrevendo, entendeu? Estou escrevendo um romance que está aqui guardadinho, entendeu? Daqui uns meses eu vou apresentar. Então, eu uso esse trabalho da escrita justamente para todo dia me manter em movimento. Todo dia eu tenho a meta de ler no mínimo 10 páginas por dia. Agora já não é mais 10, agora já é 20, né? E eu vou escrevendo aos pouquinhos, então eu vou construindo o meu processo criativo. Então, a escrita, ela é essencial. Quando eu estou muito em dúvida, eu pego os meus cadernos, como esse aqui, e eu começo a voltar e ver. Lá em 2017 eu estava escrevendo sobre o Duchamp. Eu vou lá, vou ver o que eu estava escrevendo. E aí você vai ver que, cara, você se reconhece de outro jeito. Caramba, olha o que eu estava lendo. Olha que merda que eu escrevi. Olha que ideia boa, né? Então, enfim, a escrita é central no meu trabalho. Quando eu digo escrita, não é... Eu tenho um trabalho de escrita ficcional e também um trabalho de história da arte, de crítica. Mas eu digo para vocês escreverem, não precisa ser crítico, eu digo escrever para você mesmo, entendeu? Sabe? Hoje eu acordei, observei tal coisa, e isso me fez pensar, relacionar o que você está lendo, enfim. Então, a escrita é central dentro do meu processo criativo, Guilherme. Agradeço pela pergunta aí. Demais. Obrigado pela resposta. Tem uma outra aqui na manga, mas quero deixar aberto também para o pessoal se manifestar. Se alguém tiver alguma consideração, por favor, essa é a hora. Fala aí, gente. Estou dando uma olhada no chat aqui. Eu vou perguntar, já que é uma coisa que estava na minha cabeça, porque isso, assim, quando você falou, eu fiquei, puta que pariu, eu nunca ouvi isso, assim, né? Nunca cheguei nessa informação super legal, assim. Você mencionou, assim, um pouco, passou um pouco pela ideia de se estabelecer, né, a arte, o objeto artístico como, né, essa interface que gera relações sociais, assim, né? Tipo, nunca tinha pensado nisso, isso quebrou minha cabeça, assim, nesse momento. E fiquei pensando muito, talvez, na relação que pode existir, assim, também, né, dessa significância do objeto artístico, né, desse fim, né, do que é isso, assim, e ao mesmo tempo um pouco do design como uma interface, né, uma interface de assuntos, de pessoas, né, acho que os dois,
assuntos, assim, se conectam pela ideia, desejo, fé de comunicar, interseccionar, cruzar, né? Tipo, aglutinar, tecer relações, assim, de alguma forma, assim, né? Estabelecer relações. Não sei, queria só que você tecesse algum comentário sobre isso, porque, enfim, isso para mim foi, assim, marquei, essa frase mudou minha vida, assim, a partir de hoje. Existe antes e depois dessa frase, né? E queria que você comentasse um pouquinho, assim, um pouquinho sobre essa relação e a sua perspectiva disso, assim, também, por favor. Bom, essa perspectiva, né, dos objetos de arte, né, como objetos que são entendidos como agentes, né, de relações sociais, é uma noção recente também, Guilherme, que é uma noção postulada pelo Alfred Gell, que é o outro texto que eu coloquei na pasta, né, que essa é uma nova antropologia da arte, né? Então é um texto, né, é um livro que eu estou com esse livro aqui, que é um livro, não estou falando propaganda do livro não, gente, mas estou fazendo propaganda da ideia, tá? Não estou fazendo propaganda da Albu. Mas esse livro aqui, Arte e Agência, que é importante porque é a primeira vez que esse texto foi escrito na década de 90. Foi o último texto do Alfred Gell, então, tipo assim, é o resumo da vida de um antropólogo, né? Ele estava para morrer, ele falou, eu vou escrever essa teoria aqui e vou deixar vocês se virarem, e a teoria dele é completamente disruptiva. Por quê? Essa teoria de entender os objetos, ele entende que os objetos de arte, eles agem com a gente, né? Eles provocam causa e consequência, né? Ação e reação. E essa noção faz com que a gente se constrói essa noção para que a gente possa analisar objetos de arte fora desse espectro tradicional ocidental estético. Então, essa noção de que obra de arte gera relações sociais, ela é utilizada para a gente poder analisar, por exemplo, a produção de arte dos Olmecas na América Central, de várias civilizações africanas. Né? Então, tipo assim, ao invés de a gente pegar uma estatuária africana e ficar analisando que ele fez com madeira, que ele construiu, não. Ele fez com madeira, tem a técnica, mas aquele objeto ele tem uma função social. Ele tem uma função ritualística, em que o artista é um agente, mas a obra em si é autônoma e agente. E também coloca, né, o espectador como agente, né, que é uma noção que o Duchamp traz também, inaugura a arte contemporânea. Então, essa noção, cara, é uma noção que eu confesso que eu entrei em contato com ela esse ano agora, faz poucos meses, eu devorei esse livro. É um livro, é um pouquinho complicado. Por que é complicado? Porque ele está postulando uma teoria. Então, assim, é um livro que você tem que ir devagarzinho, mas esse resumo que eu coloquei lá para vocês, ele traz o chave, né? O que tem de fato importante nessa teoria. E isso, tanto que a primeira vez que eu dei esse curso, eu não conhecia essa noção do Alfred Gell. Então, agora, o curso ele vai ser completamente diferente, porque eu vou trazer outros referenciais de arte, né? Então, essa noção de objeto de arte, né? Que, tipo assim, quando você ouve, parece que é óbvio, né? Cara, de fato, né? As obras de arte geram ações, geram relações sociais. E essa referência que você fala do design, né? Ele é muito interessante, porque ele vai falar que o design gráfico, ele é hoje uma profissão. Na verdade, ele é mais do que uma profissão. O design gráfico ele sempre existiu, porque aonde houve tentativa de comunicação, houve design gráfico. E quando a gente vai voltar lá, por exemplo, no Egito Antigo, a gente vai pegar os hieroglifos, cara, a gente pega a noção contemporânea de design de comunicação visual. Você olha para aqueles layouts, cara, aquilo ali é design gráfico, diagramação, hierarquia informacional, figura e fundo, enfim, aquilo ali é uma riqueza gigantesca. E depende se você é letrado ou não. Eu não sei ler egípcio, né? Eu não sei ler hindu, eu não sei ler japonês. Mas eu pego uma gravura japonesa do século XIX, aquilo ali age sobre mim, né? Age a partir do meu repertório, hoje, no século XXI, designer gráfico, com todo o meu repertório de história da arte, né? Então, o Alfred Gell, ele me provoca a olhar o mundo de uma outra forma, porque eu sou muito... Eu fico brincando que eu sou nerd da história da arte, né? Então, eu já li esse cara, Júlio Argan,
sabe? Eu já li tudo isso tradicional, eu leio biografia de artista, sabe? Mas essa noção, ela mudou a chave, né? Como se eu tivesse, a partir de agora, um novo mundo, né? Agora eu quero interpretar a arte não a partir dos signos ocidentais. Eu quero ir para essas outras culturas e entender como essas outras culturas estavam criando seus objetos e a noção de artista, né? A noção de artista que a gente tem hoje é uma noção burguesa, né? Então, essa noção essas outras civilizações, né, faz com que a gente entenda o artista como, de fato, um criador, como um rompedor de limites, né? E qualquer civilização que a gente for, talvez eles não tenham os crios estéticos que a gente tenha, mas eles têm os crios de criação, né? Então, por exemplo, se você for olhar, por exemplo, tem os Igbos, é um exemplo. Vou escrever aqui porque pesquisem aí. Vou escrever aqui no chat. Igbo é uma civilização que hoje é africana, que hoje fica no território que é a Nigéria. Cara, eles têm uma riqueza gigantesca, eles tinham a própria escrita deles, eles têm toda uma cultura material de cerâmica, madeira, de metais, entendeu? Tudo isso ligado à ritualística, ligado à guerra, ligado à fé, entendeu? Ligado a objetos simbólicos, assim, não. Enfim, essa noção do álcool gel ela é completamente disruptiva. E, para resumir a sua resposta, a arte contemporânea hoje é uma arte africana. Por quê? Se a gente for olhar as principais correntes, né? Se você for olhar a Documenta, a Bienal de Veneza, você vai ver uma série de artistas africanos, asiáticos. Os chineses estão bombando aí no mundo, né? A gente fica conhecendo o Ai Weiwei, mas tem vários Ai Weiwei, tá ligado? Tem vários chineses que estão produzindo arte longe desses crivos tradicionais, assim. Então, enfim, em resumo, essa ideia do álcool de gel ela é completamente disruptiva e para quem está interessado em processo criativo, ela é um gatilho, é o melhor sentido da palavra gatilho que infelizmente está banalizada na internet hoje. Um bom gatilho. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pela resposta generosa aqui também, por abrir todo esse pensamento, dividir isso com a gente. São 9, eu acho que se alguém, né, a gente tem, não sei até onde a gente estava previsto, normalmente é 9h30, normalmente é 9, eu realmente não sei, mas, por favor, se alguém quiser, né, investigar aqui um pouquinho o pensamento do Rodrigo, de novo, essa é a hora. Fica à vontade, gente. Aproveita aí para fazer a pergunta, tirar dúvida. Estou dando uma olhada no chat aqui, tem vários comentários interessantes sobre o texto do Paul Henrique também. Enfim, alguém colocou aqui o link da página da igreja no Instagram. Então, a página ela está vazia, mas na página tem a hashtag. Então, sigam a hashtag e aí vocês vão acompanhar a produção e tal. Agora que acabou a pandemia, a galera vai voltar a ser ativa, vai ter um evento no Rio de Janeiro, vai ter um monte de coisa. Então, a melhor forma de conhecer a igreja é o quê? Indo ao templo, indo às práticas. Então, convido todos a conhecerem mais sobre a igreja. Ó, temos aqui, ó, a Isabela tem uma pergunta. Se você quiser abrir o microfone, Isabela, fica à vontade, tá? Mandou no chat. Vou ler a pergunta dela para você, tudo bem? O processo de criação sempre é consciente. Precisa ser consciente para ser considerado o processo de criação? Calma aí, o processo de criação é sempre consciente? Precisa ser consciente para ser considerado o processo de criação? Então, eu vou falar que não e sim. Por quê? Ao longo eu vou trazer uma noção do insight, né? O insight ele seria o quê? Aquilo que não é consciente, né? Você está tomando banho, aí você tem a eureka, né? O grande insight da história da ciência é o do Newton, né? Ele está debaixo da árvore, cai a árvore, cai a maçã e ele tem um insight. Depois que ele tem um insight que não é consciente, ele torna isso consciente, ele sistematiza, ou seja, ele cria uma teoria a partir do insight. Então, eu diria que o processo de criação ele está nas duas pontas, entendeu? A metodologia vai fazer com que você sistematize, né? Eu gosto dessa palavra, sistematizar.
às vezes a palavra sistema ela fica muito presa, né? Mas sistema como etapas progressivas, né? Você saber da onde você parte e aonde você quer chegar, né? Então, eu acredito que ambos. Muitas vezes não vai ser consciente, né? Muitas vezes você vai ter uma ideia inesperada, né? Acontece isso comigo há muito tempo. Eu estou aqui trabalhando um tempão, aí eu vou dar uma corrida, vou lavar a louça, aí eu tenho uma ideia completamente nova, volto para a mesa de trabalho e eu sistematizo isso em etapas progressivas, né? Então, a ideia da designologia também é isso, né? É não a gente, tipo assim, não é você virar um robô, eu só faço assim, não. A metodologia, ela permite o improviso, né? E o improviso, ele acontece o quê? O improviso acontece em cima de temas, né? O exemplo que eu uso é do jazz, né? Os músicos de jazz, eles improvisam, mas eles estão dialogando, né? Cada um sabe a nota, a melodia que está tocando, e dentro daquele campo, né? Harmônico, né? Aquele campo pictórico, né? Aquele campo poético, eles se permitem a improvisação, e a improvisação pode ser entendida como essa não consciência do processo criativo. Espero que eu tenha respondido, Isabela. Tem uma outra pergunta aqui da Sara, que é, Rodrigo, é uma pergunta que já me fizeram bastante como estudante de design, e eu nunca sei responder corretamente. Eu gostaria da tua visão. Design e arte compartilham das mesmas funções sociais? A pergunta de milhões, né? Eu acredito que sim e não, novamente, né? Porque o design, né? Ele é muito o que geralmente você vai distinguir, né? Arte e design a partir da função, né? Vai se dizer que a arte não tem uma função e o design ele tem uma função que é funcionar, né? Que é você conseguir carregar o celular, que é você conseguir pegar a sua mala de uma forma confortável. E a arte ela não tem uma função. Eu acredito que a arte ela tem uma função, só que não é uma função objetiva material, é uma função de, ela é subjetiva, né? É uma função de ampliar o mundo visual. E muitas vezes essa função ela não é interpretada a priori, né? Automaticamente, né? Você vai uma obra de arte, ela pode ter um impacto daqui a 50 anos. Agora, um objeto de design, ele é determinado pela função. Um objeto de design ele existe para funcionar de determinada forma. Se ele não funciona, ele não é um objeto de design. Então, enfim, é uma resposta que eu acho que não dá para dizer que é uma resposta instante, sabe? Novamente, com uma outra pergunta, eu não tô ficando em cima do muro, gente, é porque são questões que não dá para ser respondidas, né? Tanto quanto a arte quanto o design, eles têm que ser analisados pelo contexto de ocorrência. Então, se a sua pergunta talvez me trouxesse uma escultura e uma instalação lá de arte, né, ou um totem de sinalização na rua, por exemplo, né, a gente consegue entender que isso tem uma função, isso aqui não tem, né? Então, arte e design é sempre relacional, né? Para o design, a ideia de contexto é inerente. Sempre se tem que analisar o contexto para você entender esses objetos e como se dá as suas funcionalidades no mundo, né? Espero que tenha respondido, Sara. Ou te deixado mais perguntas ainda, né? Porque É meio que impossível, né? Mas obrigada, eu gosto de ter diversas visões acerca desse questionamento. eu acho legal também, né? A gente não ter uma resposta pronta, né? Para isso, né? Como eu falei, cada contexto vai pedir a sua resposta, né? E cada objeto vai ter a sua função, assim. Então, tem vários artistas que a gente pode analisar, né? Artistas que fazem objetos de arte, mas também estão conectados com o design, né? Por exemplo, tem um cara que eu acompanho muito, que é o Takashi Murakami, que
que é um japonês. Cara, o Murakami, ele faz uma pintura totalmente, está na galeria, mas ele faz toy art. O que distingue o toy art da escultura? É a agência do artista e o contexto em que isso se dá, né? Enfim, essa resposta o Duchamp ajuda a gente a pensar lá no início do século XX, quando ele faz aquela operação de pegar o urinol, que é um objeto de design industrial, e coloca no contexto da arte, né? Então, aquilo ali se torna objeto de arte pela agência do artista, né? Então, a gente vê o poder do artista em criar esses contextos para que os objetos existam, sendo design ou arte. Paloma, tem uma pergunta? Fala, Paloma. Na verdade, meu nome tá como Paloma, mas eu sou Amanda. Eu não sei porque tá Paloma. Não sei. Mas é isso que eu mandei no chat. Eu não sei se tá dando para entender direitinho. Tá, se eu vou ler aqui para todo mundo ver. Eu acho que se associar à pergunta da Isabela. No campo da criação de identidade visual, o designer tem o papel de tradutor visual. Você acha que o resultado desse processo é totalmente guiado por metodologias? Você acha que o resultado desse processo é totalmente guiado por metodologias ou existem partes que surgem do acaso? Então, eu acho que as duas coisas. Mas como é um objeto de design, ele é muito mais guiado pela metodologia, porque você tem pré-requisitos que a arte não exige. Para você criar uma identidade visual, você tem pré-requisitos como legibilidade, como comunicação com o público-alvo, como escolha de cor, escolha de materiais que vão ser aplicados, qual é o negócio, né, que essa identidade visual vai ser aplicada, né? Então, enfim, na identidade visual você teria 75% de metodologia e aí 25% de acaso, mas esse acaso talvez ele seja a grande chave da identidade visual, né? Eu vou trazer um exemplo, por exemplo, de uma identidade visual que é a identidade visual da FedEx, super conhecida. Cara, uma identidade visual feita com a Helvética, que é uma fonte mais aplicada no mundo, mas ela tem um insight do acaso que é muito interessante, que é o que? A relação do X com a letra E, que constrói na figura de fundo uma seta, que constrói a seta que tem a ver com o direcionamento. O que a FedEx faz? Ela distribui objetos para todo mundo. Então, mesmo tendo aquele rigor de um designer corporativo, ela tem contida ali uma coisa que veio ao acaso. Eu acredito que eu não estou aqui falando enquanto fazendo uma análise gráfica, né? Eu tenho certeza que esse designer ele não pensou naquela seta automaticamente. Certamente ele estava experimentando as letras e quando ele fez aquele teste ele enxergou aquilo, né? Então ele enxergou aquela seta e como aquela seta se relaciona com o objetivo da empresa que solicitou a identidade visual, né? Então acho que isso é um exemplo que pode ser usado para várias outras identidades visuais, né? Então a metodologia ela vai fazer com que você a metodologia vai fazer com que você se atente às diretrizes solicitadas pela empresa e você vai ter o espaço ali para poder inventar também, né? Porque senão, hoje, gente, dá para fazer. Você vai no Canvas aí tem identidade visual automática, entendeu? Só que a inteligência artificial ela não pensa no acaso, né? Então, o acaso então se torna aquilo, né? Estou usando o acaso aqui porque é o termo que você trouxe, mas o acaso pode ser entendido como um fruto da experiência, entendeu? Uma coisa que foi descoberta ali depois de uma série de exercícios, entendeu? Então, eu acredito que sim, uma identidade visual ela é guiada pela metodologia, mas ela tem espaço para o acaso, né? Para o diferente. Assim. É isso aqui que a Sara falou, né? Eu acho por isso que é importante ter um bom repertório visual e o acaso se constrói disso, né? Exatamente, né? Você vai
a partir do seu repertório, né, tipográfico, de cor, de outras culturas, por exemplo, você vai conseguir enxergar outras coisas, né? Então, exatamente isso. Por exemplo, só para usar um exemplo prático meu agora, por exemplo, eu fiz uma logotipo agora para o Instituto Moreira Salles, para uma mostra de cinema, que até fica um convite para todos, está rolando no Moreira Salles, São Paulo e Rio, até o final do mês. Novamente um merchan do Moreira Salles. Mas só tem filme cult no Moreira Salles, né, gente? Vai lá, só filme bom, barato, que vocês não vão ver em qualquer lugar. E aí, eu analisando o material do filme, eu vi um filme feito por franceses de origem africana, e tinha a questão da uma máscara africana. O nome da mostra era Máscaras. Então, eu peguei aquele motivo da máscara africana, fui olhar para as escritas do continente africano, e de lá eu tiro um motivo gráfico para poder construir essa logotipo. Então, por exemplo, eu poderia tratar o assunto máscara de várias formas, né? A máscara a partir da pandemia, máscara cirúrgica, mas eu consegui, dentro daquela amostragem, encontrar um conceito que não era dito óbvio e se faz totalmente coerente com o projeto. Então, acho que é um exemplo, né, de como o repertório visual, né, você ter outros referenciais vai fazer com que você vai levar você a descobertas, né? O João falou ali, né? Talvez o acaso seja os links da criatividade no inconsciente, né? Como isso exatamente, né? Às vezes a gente tem um repertório que a gente desconhece, né? Quando você exercita isso, você coloca para fora determinadas ideias que estão lá convivendo com você, entendeu? Talvez sabe, uma imagem da infância pode ser totalmente pertinente hoje, dependendo do objetivo que você tiver. Muito obrigada, Rodrigo. Valeu, Amanda. Fique à vontade, gente. Vamos aproveitar aí, ó. A gente ficou até 9h30, então vocês têm 10 minutos aí para a gente trocar uma ideia. Fiquem à vontade para poder tirar dúvidas. Agradeço a presença de todos mais uma vez. Rodrigo, eu queria fazer uma pergunta, mas não é mais uma dúvida, é só saber. Tu já teve a oportunidade de fazer um livro-objeto, um livro de artista? Então, parte da minha prática é essa, né? O livro de artista. Assim, então, eu cofundei uma editora, né, na graduação, a Casa 27, que é um espaço de experimentação do meu trabalho, né? Então, eu frequentei essas feiras de arte impressa, né, de 2014 até 2020, né, até a pandemia, eu sempre estava nessas feiras produzindo esses trabalhos, né? Eu comecei com a zine, né, aquela ideia básica da depois eu entendi essa noção do livro de artista. E aí eu produzi esse livro, por exemplo, que eu vou apresentar na aula 3. Esse livro está no meu estudo lá, se alguém quiser ver, dá uma olhada lá, o Segue o Baile. Eu considero ele um livro de artista, porque nele eu conjugo 3 noções, por exemplo, a noção do fotolivro, a noção do romance e a noção do ensaio, né? O ensaio é o quê? Aquele texto que ele não é ficção, mas também não é aquele artigo científico duro, né? Então, dentro de um livro que ele tem formato de livro de bolso, para você conseguir carregar, você conseguir botar na mochila e ler quando você está no metrô. Então, quando eu digo livro de artista, livro-objeto, é justamente quando você pensa a totalidade do livro, né? Então, eu escrevi a história, eu fotografei, eu diagramei, eu pensei a produção gráfica, eu pensei aonde onde esse livro vai ser distribuído, né? Então, por isso eu considero ele um livro de artista, né? Porque é diferente a ação do escritor que escreve o texto e manda para a editora, e a editora dá forma e os meios de distribuição desse livro, né? Eu, enquanto artista, designer, editor, eu faço todas essas configurações. E aí eu tenho outros livros também, que eu fiz também, que são
Eu tenho um livro de fotografia, por exemplo, está aqui perto de mim, um fotolivro que eu também considero um livro de artista, enfim, então eu tenho muito essa prática e acaba que o livro de artista ele é difícil ele existir no virtual, né? Ele é muito, ele depende do manusear, né? Ele depende da manipulação, assim. Então, uma grande referência que eu tenho no Brasil de livro de artista é o Paulo Bruschi, né? Que é um artista recifense e assim ele é para mim uma deidade, assim, porque é o cara que está produzindo ao longo de muitos anos, tem uma produção extremamente relevante, assim, livro de artista, Xerox, Arte Correio, enfim, tudo isso está relacionado com esse universo do livro do artista, que ainda é um pouco hermético, né? Por mais que as feiras de arte impressa tenham popularizado isso um pouco, mas quando a gente vai nesses espaços institucionais como museus e galerias, essa categoria de livro de artista ela é pouco explorada, né? A gente vê muito mais pintura e fotografia do que livro de artista, né? Até tem algumas galerias, e o Moreira Salles, por exemplo, que tem uma biblioteca de fotolivros que explora isso. Mas, sim, né, Moreira Salles só tem 2 no Brasil, né? Então, enfim, a gente precisa de muito mais espaço. Tem a Galeria Vermelho também, que organiza a Feira Tijuana. Então, e aí, para concluir a sua resposta, e eu acredito que você também talvez tenha curiosidade sobre isso, pesquise sobre o Júlio Plaza. Júlio Plaza é um artista argentino, espanhol, na verdade, que morou no Brasil e foi um cara extremamente importante assim, para essa categoria aqui no Brasil. E ele fez uma publicação no MASP, essa publicação na década de 80, e que ele classifica os livros de artista. Assim, é muito interessante para quem tem esse interesse, porque ele vai fazer meio que uma tabela, né, misturando como se dá o livro de artista, né? Pode ser fotografia, pode ser poesia, pode ser um livro de carne, pode ser um livro impresso com carvão, enfim. É interessante pesquisar um pouquinho sobre o Júlio Plaza, que é um cara que escreveu em português, porque grande parte dessa literatura sobre livro de artista, livro de objeto, ela está em inglês, né? Então tem um teórico que viveu aqui, né? Se relacionou com artistas brasileiros, né? Ele se relacionou com os artistas com os irmãos Campos, né? Ele se relacionou com o próprio Vilance Flusser, que estava no Brasil também. Então, ele é um cara interessante para poder estudar um pouco sobre essa categoria do livro de artista. Obrigada. Eu estou olhando o chat aqui. Júlio Plaza e Bruschi, cara. Eu sou apaixonado pelos dois. São 2 caras sensacionais, interessantes para poder pensar essa categoria. E aí tá, o Guilherme também colocou o Instagram na Casa 27 aí também, que é um Instagram também completamente hermético também, gente. É um Instagram mais processual. Na verdade, todas as minhas redes sociais, eu já confesso logo, assim, não esperem uma cronologia blogueira das minhas redes sociais. Eu sou totalmente low profile, mas estou sempre colocando umas ideias boas lá, então acompanhe lá tanto o meu perfil, Rodrigo Rolim, quanto da Casa 27. Sempre tem umas ideias interessantes lá sobre esses assuntos, né? Design, arte, o que eu chamo de cultura visual, né? Estou sempre conversando e tratando sobre esses assuntos na rede. E Twitter também, né? Twitter é mais reflexões existenciais, mas também tem arte lá. Todo mundo stalkeando depois, todos os links possíveis aqui. Bom demais. Vou colar só o seu Insta aqui também para o pessoal, enfim, que não acessou, poder acessar. Colei aqui. Gente, acho que estamos chegando aos nossos momentos finais aqui. Queria agradecer a todo mundo que ficou até aqui agora. Foi crazy, assim, fiquei super impressionado, tipo, muita gente, assim, a gente chegou a 80 pessoas conectadas aqui hoje, foi super legal, momento de troca, enfim. Rodrigo, queria agradecer pela partilha de todo esse seu conhecimento, percurso, aprendizados, cruzamentos, atravessamentos, enfim, todo esse
tecido de conhecimento que você está trazendo aqui para a gente. Eu estou particularmente super entusiasmado para as aulas, vou fazer questão de acompanhar para ver de perto como é que estão as coisas. E queria agradecer pela sua partilha, agradecer a todo mundo que está aqui com a gente e quem ainda quiser, né, aproveitar a ocasião de inscrição, as inscrições ainda seguem abertas, você consegue se inscrever ali, a Naina postou em algum, aqui, acabou de postar o link da Livos, parcela, tal, tem alguns jeitos de pagar para quem interessar esse assunto. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Vou desejar uma boa noite, uma boa semana para todo mundo. Rodrigo, um último recado, por favor, e a gente se Muito despede. obrigado, gente. É isso, gente. Obrigado aí, Guilherme, equipe, CC e TAG também, todo mundo que está envolvido nessa produção. Espero ter oferecido aí ideias, provocado vocês. Eu sou aqui um professor mediador, sabe? Eu também estou produzindo, estou praticando, então, na verdade, estou aqui buscando, né, dar determinadas orientações teóricas e abrir o debate, né? Espero que muitos de vocês que estiveram aqui hoje possam estar no curso para a gente poder trocar essa ideia e explorar, poder conhecer mais de vocês, entender a área de conhecimento que cada um está trabalhando, se é artista, se é designer, se é publicitário, enfim. Agradeço demais, desejo boa semana para todos aí e acompanha aí todo mundo, tanto o Espaço CC quanto o meu trabalho, a gente está aí sempre produzindo e trazendo esse tipo de reflexão. Mais uma vez agradeço e fé na jornada. E é isso. Tamo juntão aí, só acionar. Forte abraço.